Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje vamos começar aqui a estudar segundo Nef, capítulo 2. Aqui, nesse capítulo, a gente vai ver o plano de salvação, tá bom? Lembra do plano de salvação, o desenho, né? Vivíamos antes com Deus, aí passamos pelo véu do esquecimento, viemos para essa terra, provações, depois vai para o mundo espiritual, depois os 3 graus de glória. Bom, tem um plano de salvação muito mais fácil de ser explicado, que seria a criação, tá bom? Depois a queda na criação e depois a expiação de Jesus Cristo para nos elevar a voltar à presença de Deus. E é esse plano, né, que está registrado aqui no capítulo 2, tá bom? De segundo Nef aqui. A gente vai poder ver esses ensinamentos aqui. Vamos lá então, começando aqui no versículo 1. Hoje a gente vai estudar aqui do versículo 1 ao versículo 7. Jacó está sendo abençoado pelo seu pai Leí aqui. Leí abençoou Zorã, abençoou a família de Ismael, né? E agora ele está abençoando seus filhos e chegou aqui em Jacó, para abençoar Jacó também, tá bom? E aí as palavras dele no versículo 1 é assim: Agora, Jacó, falo a ti, tu és meu primogênito nos dias de minha tribulação no deserto. Eis que em tua infância sofreste aflições, muitos pesada por causa da dureza de teus irmãos. Então a primeira coisa que nós vemos aqui é que Jacó nasceu na tribulação no deserto, né? Leí já não estava em Jerusalém, ele não nasceu então num local confortável, né? Assim como Lamã, Lemuel, Nef, Sam. Ele nasceu já no deserto e passou privações, né? Carne crua no deserto, teve muitas dificuldades ali. Então ele nasceu em meio a essas tribulações. Mas o que aumentou ainda mais essas provações e dificuldades para ele, diz que por causa da dureza dos irmãos dele, as privações, né? As dificuldades, as aflições foram aumentadas muito. Isso nós podemos levar, mas é injusto, né? Porque ele acabou sofrendo por conta de outras pessoas. Mas nós, antes de vir na Terra, nós sabíamos que estávamos sujeitos a padecer vários tipos de coisas, né? Eu tenho uma amiga que sempre fala, né, a Tati, né, o combinado não sai caro, né? Ela sempre fala isso em relação às coisas que nós passamos nessa Terra. Que nós sabíamos que íamos passar por dificuldades aqui. Então nós aceitamos cumprir esse plano, estar aqui nesse plano. Bom, a respeito disso, né, de que algumas pessoas podem realmente achar que é injusto, né? Na verdade, a gente se sente injustiçado quando nós sofremos por conta de outras pessoas, escolha de outras pessoas, e parece que a vida não é justa, mas tudo isso tem sentido e nos ajuda a nos aperfeiçoar e sermos melhores pessoas, tá bom? Eu não imagino, né, tem uma escritura que eu gosto bastante, que é Doutrina e Convênio, Seção 1, versículo 38, né? Lá falando sobre a palavra do Senhor, né? Ele fala o que eu falo, eu vou ler aqui, diz assim, ó: O que eu, Senhor, disse está dito, e não me desculpo, ainda que passe o céu e a terra, minha palavra não passará. Será toda cumprida, seja pela minha própria voz ou pela voz de meu servo, é o mesmo. Então, essa escritura, né, ela fala da palavra de Deus, que ele não se desculpa, ele não volta atrás, né, nas coisas que ele fala, tá bom? Mas a gente pode fazer uma aplicação nessa escritura a respeito das nossas dificuldades aqui na terra, nossas provações. Você já se imaginou você chegando no céu, né? E Deus falando para você: ó, meu filho, não era para você passar por isso, me desculpa, né, do que eu fiz você passar. Isso não vai acontecer, porque Deus não se desculpa, né? Não por conta de arrogância, não é nada disso, é porque tudo Deus sabe que é melhor para nós, tá bom? Para que os julgamentos de Deus sejam justos também contra os iníquos, contra quem comete impiedade. Então tudo tem uma finalidade, tá bom? Uma coisa eu sei, Deus não se desculpa. Ele sabe as experiências que nós podemos passar e quem nós podemos nos tornar por conta disso, tá bom? Ou como diz minha amiga, né? O combinado não sai caro. E também, em meio a essas dificuldades, a gente vai observar no versículo 2, que fala que ele conheceu a grandeza de Deus. Então, nascer em um berço de ouro, né? Ou num lugar confortável, como Nef, Sam, Lamã, Lemuel, né? O pai bem-aventurado, né? Bem, com bastante, com bens materiais que tinha, né?
Isso aí não significa que a pessoa vai ter uma vida, um forte testemunho do evangelho, tá bom? Não é isso. E as experiências, acredito, no deserto também fortaleceu Nefe, Sam, a família de Leí. Então, as provações são necessárias para que nós possamos crescer também, tá bom? Então, veja o que ele diz aqui no versículo 2. Não obstante, Jacó, meu primogênito no deserto, conheces a grandeza de Deus, e ele consagrará as tuas aflições para o teu benefício. Bom, então aqui, em meio a essas aflições, ele conheceu a Deus. Nossa, que magnífico isso, né? Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu quero servi-lo, mais eu amo, né? Conhecer esse amor. Que possamos estudar as Escrituras tentando ver o amor de Deus, né, por nós aqui. Bom, aqui então ele fala que Deus consagrará suas aflições para o seu benefício. Ou seja, aquelas provações, dificuldades que nós passamos, Deus ele vai nos ajudar a melhorarmos. O versículo 3, eu vou voltar nesse assunto ainda, mas o versículo 3 diz assim, ó: tua alma serás, portanto, abençoada e viverás em segurança com o teu irmão Nefe, e teus dias serão empregados no serviço de teu Deus. Sei, portanto, que foste redimido por causa da retidão de retidão do teu Redentor, pois viste que ele virá na plenitude dos tempos para trazer salvação aos homens, né? Então, o que nós podemos ver é que Jacó, ele conhece a grandeza de Deus, né? Ele teve essa experiência com Deus e teve essa grandeza, tá bom? Nós temos aqui um exemplo dentro das Escrituras de algo que aconteceu muito horrível na vida de uma pessoa, mas que Deus consagrou aquela ação para o bem. Então veja, se você está passando por algo difícil, né, alguma coisa ruim, uma experiência triste, talvez com essa experiência que você está passando, Deus ele consagre essa ação para você ajudar outra pessoa que talvez não consiga passar por essa experiência. E você pode ser solidário a essa pessoa, compartilhar, ajudar essa pessoa, né? Até porque você já passou por isso, você vai saber abrir seu coração, ajudar a pessoa, dar atenção, dar talvez aquilo que você não teve, né? Talvez no meio das aflições e dificuldades você foi abandonado, rejeitado, e agora tendo esse sentimento, Deus vai consagrar essa ação para que você possa ajudar outras pessoas que vão estar passando aí por dificuldades similares, tá bom? Bom, eu estou falando aqui dentro da Escritura, temos exemplo disso, eu estou falando de José do Egito, né? O José, né, o filho de Jacó, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Os irmãos tinham inveja dele, né? E foi vendido, foi para a casa de Potifar, recebeu falso testemunho, foi para a prisão, até que ele vai para Faraó, né? Interpreta o sonho de Faraó, nós conhecemos a história. E aí então depois os irmãos dele, há uma grande fome e os irmãos dele vai comprar comida lá no Egito. E ele reconhece os irmãos dele, e ele não castiga os irmãos dele, né? Ele alimenta, cuida, né? Pede a Faraó a terra de Gerson, onde dava para criar gado. E assim ele cuida de toda a sua família. Mas quando o pai dele morre, Jacó, os irmãos ficam preocupados. Olha, o nosso irmão José não fez nada conosco porque nosso pai estava vivo. Agora que ele morreu, ele vai nos castigar, né? E eles vão lá, né? Eles até inventam uma mentira, falando: olha, o pai pediu para você não castigar a gente, né? Eu estou parafraseando aqui. Mas quando eles falam isso para José, eis as palavras de José lá em Gênesis capítulo 50, a partir do versículo 19. E José lhe disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Ele está falando, é eu que tenho que julgar vocês? Não é eu que julgo vocês não, tá bom? E ele continua: vós intentaste o mal contra mim, porém Deus intentou para o bem, para fazer com que neste dia, para conservar a vida desse numeroso povo. Olha só a interpretação dele. Eu passei por tudo isso, por toda essa dificuldade, para que eu estivesse exatamente neste lugar hoje, no Egito, né? Ele se tornou o segundo maior no Egito. Abaixo de Faraó só tinha José ali, né? Então, ele se tornou o principal ali. Ele falou: eu estou nessa posição aqui justamente para ajudar esse numeroso povo.
ou seja, ele juntou muito mantimento. Agora ele acabou salvando as 12 tribos de Israel, porque todos iriam perecer e morrer de fome se não fosse Deus ter colocado. Mas até ele chegar nessa posição, foi vendido como escravo, foi parar na casa de Potifar, foi para a prisão. Então veja que ele falou, é para conservação da vida que eu estou neste lugar, nesse momento. Então ele vê que Deus preparou ele em todas as coisas para chegar nesse momento e salvar. Então ele fala, não foi por acaso que eu estou aqui. Eu sofri, passei por todas as coisas, não foi por acaso. Eu estou aqui e agora para alimentar todo esse numeroso povo, né, a casa de Israel. Ele continua o versículo 21. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e vossos pequeninos. Assim os consolou e falou ao coração deles. Veja que lindo, né? A respeito disso. Então, isso é consagrar a ação. Pegar o mal e transformar em bem. Alguém brigou com você, você ainda ser gentil com a pessoa, fazer um favor, ajudar quando a pessoa necessitar. Isso é consagrar a ação aqui, tá bom? Tem uma citação aqui do presidente Uftdor a respeito disso, né? Falando das famílias, né? Ele diz assim, ó, presidência, Dieter F. Uftdor, da primeira presidência, ensinou o que poderia ajudar as famílias a viver em paz. Descobri uma coisa, que a maioria das famílias felizes tem em algum, o que elas têm em comum, o que elas têm em comum. Elas sabem perdoar e esquecer imperfeições um dos outros e enxergar as coisas boas. Isso são as famílias felizes. E as famílias infelizes, por outro lado, sempre procuram defeito, guardam ressentimentos e aparentemente nunca esquecem as ofensas passadas. E aí ele continua a citação dizendo, por meio do sacrifício do Salvador, nós podemos alcançar a exaltação e a vida eterna. Se aceitarmos os seus caminhos e vencermos nosso orgulho, abrandando o coração, podemos trazer reconciliação e perdão à nossa família e à nossa vida pessoal. Deus vai ajudar-nos a ser mais dispostos a perdoar, mais desejosos de caminhar a segunda milha e ser os primeiros a pedir desculpas, mesmo de algo que não tenha sido culpa nossa, e deixar de lado antigos rancores e não mais ofender, né? Isso está lá na Liahona de outubro de 2012, página 4, tá bom? Então o presidente Uftdor fala que as famílias mais felizes são as que aprendem a perdoar, assim como José perdoou os seus irmãos ali e fez o bem, tá bom? Então tem muitos ensinamentos, né, sobre essa parte de consagrar para o nosso benefício, o mal que nos acontece, né, as provações, as dificuldades. Vou deixar algumas delas na descrição do vídeo. Vamos lá para o versículo 4 aqui, eu quero ir até o versículo 7 aqui para finalizar a mensagem de hoje. Contemplaste a tua glória em tua mocidade. Aqui Leí está falando para Jacó, né? Olha, na sua mocidade você contemplou o poder de Deus, a glória de Deus. És, portanto, tão abençoado quanto serão aqueles justos que entre quem ministrará na carne. Aqui ele está falando, olha, Jacó, você vai ser tão abençoado quanto aqueles que o próprio Cristo ministra na carne, né? Isso seja entre os nefitas ou em Jerusalém, quando ele estiver, ele vai ser tão abençoado como essas pessoas. Imagina isso, né? Que bênção é essa? A gente sempre, se pudesse voltar numa época, no tempo, no passado, muita gente fala, eu gostaria de viver na época em que Jesus Cristo estava ali, né, e os seus ensinamentos, e olha só, né? Ele fala que vai ser tão abençoado quanto essas pessoas aqui. Porque o Espírito é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. O caminho está preparado desde a queda do homem, e a salvação é gratuita. Bom, aqui no versículo 5, né, vai falar sobre nossa responsabilidade. Aqui ensina, né, que a salvação ela é gratuita, porque não existe algo que nós podemos fazer para pagar. É muita coisa, é muita bênção. E sem a expiação de Jesus Cristo, não tem como nós sermos salvos. Então a salvação ela torna-se gratuita, não é mectória nesse sentido. Tá bom? Não é algo, ele até explica um pouquinho sobre isso, né? Que a lei nos condena, né? Porque nós não conseguimos cumprir a lei. Então nós somos condenados pela lei. E quem nos salva é Jesus Cristo, por meio da expiação.
Então a salvação ela é gratuita nesse sentido, tá bom? Mas também temos nossa responsabilidade, e ele deixa muito claro isso no versículo 5, dizendo assim: aos homens são ensinados o suficiente para distinguirem o bem do mal, e a lei é dada aos homens. Pela lei nenhuma carne é justificada, ou seja, pela lei os homens são rejeitados, sim, pela lei natural foram rejeitados, e também pela lei espiritual são privados daquilo que é bom, e tornam-se miseráveis para sempre. Então a gente consegue ver o plano de salvação aqui, né? Porque primeiro a criação, ele vai falar também de Adão e Eva aqui, né, mais para frente, da criação. Ele fala da queda, é muito importante a queda, que nem ele falou, miseráveis para sempre, por causa da queda. Se você não reconhece que você está perdido, que você necessita de Deus, você não busca Deus. Então nós precisamos reconhecer, tá bom? Nosso estado decaído, para que nós nos voltemos para o Senhor. Então é muito importante entender a queda, a nossa naturalidade, né? O estado natural, carnal, as coisas que nós estamos caídos. Sem Deus não dá, nós temos que reconhecer isso. E aí então ele fala da expiação, versículos 6 e 7 aqui para terminar, né? Diz assim: portanto a redenção nos vem por intermédio do Santo Messias, porque ele é cheio de graça e verdade, né? Ou seja, não dá para confiar na lei, ou seja, não é por meio de você guardar toda a lei que você é salvo. Não tem como você guardar toda a lei. Nós pecamos e por isso necessitamos do mediador Jesus Cristo. Versículo 7 para finalizar aqui. Eis que ele se oferece em sacrifício pelos pecados, cumprindo assim todos os requisitos da lei, para todos os quebrantados de coração e contritos de espírito. Para ninguém mais podem todos os requisitos da lei ser cumpridos. Então, veja que pela lei nós somos condenados, porque nós erramos, nós estamos num estado decaído. Então nós necessitamos de Jesus Cristo para ser salvo, tá bom? Então ele cumpre os requisitos da lei, pagando pelas nossas ofensas, pelos nossos pecados, para que nós possamos voltar à presença de Deus. Então nesse sentido, sim, a salvação ela é gratuita, né? Ela só vem por meio de Jesus Cristo, tá bom? E aqui ele fala do nosso cumprimento, né, que nós temos que entregar o nosso coração quebrantado e um espírito contrito. Um espírito contrito é um espírito humilde, né, um espírito de humildade, de buscar ao Senhor, de aceitar a vontade dele, tá bom? Então é isso. E o coração quebrantado, eu sempre gosto de lembrar que o Senhor fala dos solos, né, comparando aos corações lá, como na parábola do semeador. Um solo duro não recebe uma semente, mas quando passa uma ara, né, ou seja, corta a terra, corta ali aquela terra preta, aquela terra dura ali, quando ela é revirada, ela está pronta para receber a semente. Assim tem que ser o nosso coração, revirado, quebrantado, pronto para receber a palavra de Deus e frutificar, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho hoje. Desculpa a correria aqui, né? E é isso. Compartilho essa mensagem com vocês hoje em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.